Olá a todos. Hoje gostaríamos então de continuar o nosso estudo no capítulo 15 de 1 Coríntios. Vamos estar trabalhando mais uma parte sobre esse assunto tão importante que é a ressurreição de Jesus e a ressurreição dos mortos. Nós vimos no estudo passado que Paulo demonstra que a questão da ressurreição, essa mensagem do Evangelho que inclui a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus, não foi algo inventado por ele ou por homens, mas era algo já predito no Antigo Testamento. Deus planejou e quis desse modo. Vimos também que Paulo menciona as inúmeras testemunhas oculares do Cristo ressurreto, o qual Jesus apareceu a elas depois de ressuscitar, para que elas testemunhassem, comprovassem que de fato ele ressuscitou. Então a gente viu essa defesa que Paulo fez a respeito da ressurreição, e hoje a gente vai ver o que aconteceria se não existisse a ressurreição de Jesus, se ela não tivesse acontecido. O que seria de nós, o que aconteceria então com a nossa vida, o que aconteceria conosco. Então a gente vai estar trabalhando em 1 Coríntios 15, do versículo 12 até o 19. Diz assim: Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos, e se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou? E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então aqui Paulo nos relata o que aconteceria se Cristo não ressuscitou. Primeiramente, após a defesa que ele fez no estudo passado, na passagem passada do estudo, nós vemos que ele prepara isso para falar no versículo 12, que como que se é pregado que Cristo ressuscitou dos mortos, aqueles irmãos ainda não criam na ressurreição dos mortos. Se Cristo ressurgiu dos mortos, como existem ainda pessoas ali naquela igreja com dúvidas e não crendo na ressurreição dos mortos? Até primeiro momento, nós podemos não entender basicamente qual é o grande problema de se negar a ressurreição dos mortos. Mas aqui Paulo explica no versículo 13 qual é o grande problema dessa questão. Porque se você diz que não há ressurreição de mortos, se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. Então quando você nega a ressurreição de mortos, também nega a ressurreição de Cristo, visto que ele também ressurgiu dos mortos. Então esse é o grande problema. Por isso Paulo gasta grande parte aqui desse capítulo, grande parte dessa carta, aqui no capítulo 15, um capítulo grande falando da ressurreição. É algo problemático o que estava acontecendo aqui. É muito sério você negar a ressurreição de mortos, visto que quando você faz isso, você nega a ressurreição de Jesus. Não sabemos se eles a primeiro momento entendiam isso, ou somente após que a carta eles se deram conta da gravidade que era esse tipo de pensamento que estava infiltrado ali. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vazia, a pregação é vazia, é vã, não tem sentido, não tem embasamento, não tem base, não é baseada em verdade, mas é baseado em uma coisa que não aconteceu, em um delírio coletivo, qualquer outra coisa. Se você diz que Cristo não ressuscitou, a pregação e a fé são vazias, não tem esperança, não te dão segurança, são vazias, não dão nada, não oferecem nada. Se Cristo não ressuscitou, aqueles que testemunham acerca de Jesus ressurreto, pregam esse evangelho, que contemplam Jesus ressurreto, são testemunhas falsas, visto que Deus não ressuscita ninguém. Se Ele não ressuscitou ninguém, também não ressuscitou Jesus. Consegue perceber que é interligado as duas ressurreições? Então, se a ressurreição não ocorreu, as testemunhas acerca desse evento, desde aquele tempo até hoje, são falsas, são pessoas falsas, porque Deus não ressuscita ninguém, e nem Cristo. Então, consegue perceber o problema quando você diz que não existe ressurreição dos mortos
e não existe ressurreição de Jesus? Então, no versículo 16, Paulo reafirma mais uma vez: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Uma ressurreição depende da outra. Se não existe ressurreição de mortos, como que Jesus ressuscitou? E se não existe a ressurreição de Jesus, como haverá então ressurreição de mortos? Uma coisa depende da outra. Jesus foi a primícia da ressurreição, o primeiro a ressuscitar dentre os mortos e abrir caminho para a ressurreição que acontecerá na sua segunda vinda. Uma ressurreição depende da outra. Então, não tem como você escolher apenas uma e acreditar em apenas uma. Uma depende da outra. Paulo diz também que se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecemos em nossos pecados. Então, mais uma vez, ele vai ali colocar essa questão da fé ser vazia, ser vã, justamente porque ainda permanecemos nos nossos pecados. Não fomos perdoados, não fomos redimidos, lavados, continuamos envoltos em pecados. Outro problema se Jesus não tivesse ressuscitado: aqueles que dormiram, que já morreram em Cristo, estão perdidos. E aqueles que vão morrer também, todos estão perdidos. Não existe nada além da morte. Acabou. Se esperamos em Cristo só nesta vida, a nossa esperança em Cristo se resume apenas a essa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. É isso que Paulo menciona. Se a nossa esperança em Cristo se resume apenas ao aqui e agora, a essa vida, e não à vida futura, somos os mais miseráveis, somos dignos de pena. Porque não faz sentido, não faz sentido que a gente tenha esperança em uma fé dessa, uma fé vazia, que não oferece segurança, não oferece as certezas, não é firmada em verdades, em fatos, em coisas que aconteceram. Não é uma fé que nos proporciona esperança, mas é uma fé limitada, que acaba quando essa vida acaba. Mas a fé cristã é muito maior, muito mais ampla, visto que Cristo ressuscitou, temos esperança e nos alegramos porque um dia todos vamos estar com Cristo na eternidade, seja os que já dormiram, ou os que ainda vão morrer, ou os que vão estar vivos quando Ele retornar. De fato, Cristo ressuscitou. Se alegre com isso. Quando a gente analisa e vê o que aconteceria se a ressurreição não acontecesse, a gente passa a entender um pouco melhor o que essa ressurreição proporcionou. Então a gente vê aqui Paulo exemplificando isso, esperando que esses irmãos caiam em si e vejam a gravidade que é negar a ressurreição dos mortos, porque quando você faz isso, você nega a ressurreição de Jesus, a esperança da fé cristã, a segurança, toda é tirada, e não existe mais então a fé cristã. Espero que você tenha compreendido a importância da ressurreição de Jesus e a ressurreição dos mortos, que você tenha aprendido um pouco mais sobre esse assunto. Que Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo estudo.